Momento da Indústria. Uma realização RGB Comunicação e 6IBR. Um encontro completo, a FenaSucro é o maior evento mundial em tecnologia e intercâmbio comercial do setor sucroenergético. E para manter a qualidade, busca se aperfeiçoar ainda mais. Por isso, traz nessa edição uma novidade, o primeiro seminário de transporte e logística. São grandes os desafios de infraestrutura e logística do país e que impactam diretamente sobre a cadeia de produção da agroindústria da cana. Para se ter uma ideia, o transporte é responsável por cerca de 40% dos custos de produção sucroenergéticos. Portanto, este primeiro seminário de transporte e logística da FenaSucro tem o objetivo de tratar deste assunto tão relevante. Para isso, conta hoje com a presença do Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da USP, o ExalcLog, que com 10 anos de estudos em logística agroindustrial possui exímio conhecimento do setor. Durante o seminário, o ExalcLog e seus convidados irão abordar as principais características, desafios e perspectivas da infraestrutura para o transporte e logística da cana, seus derivados e subprodutos. Agradecemos a presença de todos e desejamos que tenham um excelente evento. Convido à frente o senhor Sebastião Macedo, gerente executivo da SEISE, para realizar a abertura. Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui na nossa entidade. O SEISE, como foi dito anteriormente, realiza essa feira há 21 anos e tem alcançado sucesso na demonstração, na pujança de equipamentos, prestação de serviços. E do ano passado para cá, nós, na realização do SEISE, nós também começamos a introduzir seminários para discutir os assuntos específicos da nossa área de abrangência. Ontem nós tivemos um seminário da Tagro, o segundo a conferência da Tagro, veio para ficar. E quando o Reginaldo Matiusi me chamou para conversar sobre a possibilidade do seminário de transporte e logística, imediatamente nos veio a ideia de procurar o ExalcLog em Piracicaba, na USP, na figura da Patrícia, Dr. Cacheta. Por quê? Se a gente quer fazer uma coisa com qualidade, se a gente quer fazer alguma coisa que para crescer e para ficar, nós temos que buscar aquilo que tem melhor de produção, de conhecimento, de pesquisa do setor. Essa é uma preocupação da marca FenaSucro, da marca SEISE. Então, antecipadamente, e já sabendo do que virá a ser produzido nesse ciclo de debates e palestras que vão ser realizados hoje e amanhã, eu queria agradecer a acolhida, a atenção que nos foi dada pela diretoria da ExalcLog e também PSEG para a realização desse evento. E com vocês, que são aqueles primeiros a acreditar, né, na realização desse evento. É o primeiro seminário. Nós sabemos que 40% dos custos de produtos sucroenergéticos são afetados por aquilo que se faz de logística e transporte nas nossas empresas. Daí a importância da realização desse seminário. E, com certeza, nós já desde já estendemos o convite para estar aqui com a gente o ano que vem. Obrigado, bom seminário. E depois estão todos convidados a partir das 13 horas para visitar a nossa feira. Bom dia a todos. O senhor Vicente Cacheta é graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP, mestre em Economia pela University of New England e doutor em Engenharia também pela Escola Politécnica da USP. Atualmente, exerce a função de diretor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc. Com a palavra, o professor Cacheta. Bom dia a todos. Eu gostaria de trazer também o testemunho aqui da enorme satisfação, né, e, por que não dizer, a honra também bastante grande de estar presente nesse evento. Acho que essa aproximação aí com a SEISE, com a FenaSucro, com o segmento sucroalcooleiro como um todo,
acaba sendo um reflexo, né, bastante evidente aí, da importância cada vez maior, né, que a logística tem significado aí para agentes dos mais diversos, né, e principalmente esses que estão hoje, né, representando aqui as suas instituições, né, os seus sonhos, né, nesse seminário aqui de transporte e logística. E o desafio que nos foi proposto dá conta aí do delineamento, né, do ordenamento dos principais obstáculos, né, e obstáculos aí de natureza logística, que tem efetivamente aí dificultado o escoamento da nossa produção agrícola, né, e mais genericamente a produção agroindustrial. Então foi feita aí uma agenda para essa apresentação, onde, né, sem querer ser redundante por demais, nós vamos só compartilhar alguns conceitos básicos aí de logística, na sequência tratar de duas das principais atividades aí de natureza logística, né, armazenagem e transporte, e terminar com expectativas aí que o mercado tem com relação a esses novos rumos, né, que a logística agroindustrial brasileira vem observando. Bom, então um primeiro conceito básico, né, e eu sempre faço questão de ressaltar, para muitos agentes de mercado, a conotação e às vezes a própria terminologia logística, né, pode soar como algo novo, né, como algo supostamente moderno, né, o que não é efetivamente verdadeiro se nós nos depararmos aí com as origens do termo em si, né. Então, a logística tem, né, significados que vêm do grego, que vêm do francês, né? São línguas aí relativamente antigas, e não é à toa, então, né, que já antigamente, né, havia essa preocupação com a logística. E a logística de antigamente já sinalizando para a necessidade de racionalização, de maior eficiência de uma série de atividades, e mais ainda, né, talvez de tempos mais antigos, a preocupação com essa racionalização, com essa maior eficiência, principalmente em ambientes de guerra, né, em ambientes bélicos, né. Naturalmente, né, fazemos aí as ressalvas de sempre, né, a qualquer ambiente de natureza bélica, mas, por outro lado, o nosso mercado ele é por demais agressivo, né? E em muitos casos, sim, lembra ambientes de guerra, né? Então, só vão prevalecer aqueles bons, né? E os bons são aqueles mais eficientes, são aqueles que conhecem muito bem os seus recursos, né? E certamente aqueles que sabem fazer o uso adequado, otimizado desses recursos. E daí sim, talvez a novidade, né? Para o segmento agrícola, para o segmento agroindustrial, essa contabilização, né, dos custos, né, de atividades logísticas dentro de um negócio como um todo, sim, né, talvez seja novidade, né? O Tião comentou aí no início, né, que para o segmento sucroalcooleiro isso pode girar em torno de 40%, né? 40% das despesas, né, do segmento sucroalcooleiro, dando conta dos custos incorridos aí por atividades logísticas, né? Sejam 30%, sejam 40%, né? É algo com certeza significativo, algo com certeza expressivo. Então, qualquer economia, né, por mais marginal que possa parecer, né, dentro de um volume expressivo, né, seja de açúcar, seja de etanol ou de qualquer outra carga que venha a ser movimentada, isso naturalmente aí vai
trazer impactos aí para o negócio como um todo dessa empresa, né? E isso naturalmente aí vai trazer, né, reconhecimentos importantes para os gestores envolvidos, né, no desenho e na efetivação de soluções que passem, né, por esse tipo de racionalização, que passem aí pelo desenho de estratégias efetivamente mais eficientes no que diga respeito a essa movimentação, né? Então, a logística, ela tem muito essa preocupação com a movimentação de bens, né? E não é à toa que a gente confunde muito logística com atividade de transporte, né? Mas hoje a logística é algo muito mais abrangente, né? Então, sim, trabalhamos com transporte quando estamos envolvidos com logística, mas, olha, a decisão de armazenamento é algo importante, né, para a logística, o relacionamento com o cliente é algo fundamental para a logística, a aquisição de insumos é fundamental para a boa logística e por aí vai. Agora, um outro aspecto também é o seguinte, né? Às vezes nos martirizamos por demais, né? Como país, né? Como segmento. Nossa, sofremos, né? Estamos ruim e tal. Então, aqui eu trago algumas fotos, talvez conhecidas por alguns de vocês, onde a gente tem, né? Vamos colocar desafios de natureza logística em países competidores, né? Então, sim, a nossa situação em muitas partes do país talvez não seja a melhor possível, mas que isso não sirva de consolo, mas o fato é que temos aí muitos dos países que formam, né, o restante aí da sigla BRIC, né? Então nós temos aí, né, China, Rússia, etc., que enfrentam, né, problemas logísticos graves, né, e com soluções aí, como a gente pode ver pelas fotos, né, não necessariamente muito profissionais, né? Então, sim, né, eu acho que nós, né, como país, como setor, nós temos, sim, competência para mostrar que sabemos fazer as coisas bem feitas, né? Que sabemos ter uma logística efetivamente mais integrada, mais eficiente. E só que o nosso país é grande, não é? São 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, hoje, se nós formos, de fato, tirar um retrato da logística que acontece, que é observada no estado de São Paulo, acho que não há dúvida que o grau de profissionalismo é muito evidente. Agora, isso não necessariamente acontece, né, em áreas mais remotas, em áreas de novas fronteiras agrícolas, né, e aí sim, né, o desafio, né, de um país, de um estado, de um segmento. Então, para isso, né, hoje os livros-texto, as escolas, os profissionais advogam aí ideias das mais diversas. E eu tomei o cuidado aí de pensar a definição do Daskin, e o Daskin dá a seguinte ideia, né, vamos colocar dessa maneira, que uma boa logística, ela obrigatoriamente, ela passa por um bom planejamento, né? Então não tem como escapar disso, né? E um planejamento que esteja voltado a essa eficiência da movimentação. Então, da segunda parte da definição, nós percebemos aí, eu preciso ter algo, né, que faça com que insumos e produtos, né, vamos colocar cargas aí de uma maneira geral, vençam condicionantes espaciais e temporais de forma econômica, né? Então, novidades, né? Hoje, para aquele que está envolvido com logística, não é mais tão comum você ter que se especializar na logística de uma determinada carga, né? Por mais que isso possa acontecer, você vai trabalhar com ativos mais específicos, se for o caso, né? Acho que o caso do duto é um caso muito nessa linha. O duto só vai poder transportar granel líquido, né? Não tem jeito, né? Agora, um caminhão graneleiro, sei lá, ele pode até levar container, né? Então, você precisa, dentro dessa ótica logística, né, ter o discernimento devido para trabalhar com um grau aí muito diversificado de cargas, né? E, em muitos casos ainda, de forma integrada, né? Então, hoje, nós percebemos, né, um dos desafios daqueles que militam na logística
é a tal da carga de retorno, né? Então eu vou com o caminhão cheio para o porto e daí ele volta vazio, batendo lata, né? Isso é ruim, isso é ineficiente. Será que não dá para voltar com carga, com que tipo de carga, etc.? Isso não vale só para transporte rodoviário. O trem é a mesma coisa, né? O trem vai cheio e vai voltar com o vagão vazio, né? Isso é custo. Alguém está pagando esse custo, né? E normalmente quem paga por esse custo é o usuário, que vai pagar o frete, né, do transportador rodoviário, que vai voltar vazio, que vai pagar o frete do transportador ferroviário, que também vai voltar vazio. Então, são ineficiências, né, que sim clamam, né, por soluções, né, inovadoras, né, e é esse o desafio que nos une, né? Nós precisamos fazer, né, com que esses custos supostamente fixos se diluam da melhor forma. Então, ainda na definição do Daskin, essa facilitação, né, esse incremento da eficiência logística vai ficar muito mais evidente, e aí a primeira parte da definição, se nós fizermos o bom uso dos sistemas que nos são disponibilizados, né? E daí da definição do Daskin, o exemplo aí de sistemas físicos, informacionais e gerenciais, né? Então, eu saber usar, né, um armazém, né, com um determinado nível de estoque, com uma determinada localização, eu fazer um bom uso de um sistema físico, né? Eu, de fato, ter o controle de estoque ou ter, né, atividades que me ajudem na roteirização de veículos, isso diz respeito a sistemas informacionais, sistemas gerenciais. Então, todos esses sistemas, eles precisam ser conhecidos e, a partir desse conhecimento, bem planejados, bem operados, para que, ao final, se chegue, né, a essa atividade racionalmente econômica e eficiente. Que as distâncias sejam bem vencidas e que os prazos sejam bem cumpridos, né? Então, eu acho que esse é o principal desafio da logística, né? E, com certeza, algo que nos une por demais, e principalmente nos tempos aí mais recentes, em que fica evidenciada essa importância da produção agrícola brasileira. Então, nessa linha, hoje, né, você vai chegar com uma excelente ideia, né, uma excelente solução, né, para o seu chefe, para o seu gerente, para o seu diretor, para o seu conselho de acionistas, né? E a pergunta subsequente e quase invariável é: o que eu vou ganhar com isso, né? E mais ainda, né, quanto isso custa, né? Então, nós estamos passando por um momento em que esses benefícios, né, eles são tangíveis, né, imensuráveis. E nós temos hoje uma série de medidas que visam esse incremento da eficiência logística e que normalmente dão conta aí, né, de um ganho de eficiência através, principalmente aí, do que eu chamo de diluição aí do valor dos custos fixos. Então, você fazer com que o seu veículo volte cheio, né, é uma forma de você diluir custo fixo, né? Você aumentar a capacidade de transporte do seu comboio é uma forma de diluir custo fixo e assim por diante. Então, hoje, o mercado ele dá conta aí de uma série de estratégias que estão relacionadas aí a caminhos relacionados principalmente a essa maior diluição de custos fixos. E eu elenco aqui, né, economias de escala, né, uma maior eficiência de processo, a organização por si só, esse negócio de, olha, está tudo meio bagunçado, mas eu sei como funciona, não dá certo, né? Então, para a logística é fundamental o grau de organização aí da atividade, da instituição, dos agentes envolvidos. E o desafio principal da logística supostamente mais moderna é a integração entre as atividades envolvidas, né? Eu não posso tratar mais o transporte como uma atividade estanque do processo. Eu não posso mais tratar a armazenagem como uma atividade estanque do processo, né? Então, tudo isso tem que trabalhar de forma integrada, né?
a favor aí, né, dessa maior eficiência da movimentação da carga. E no caso das nossas cargas agrícolas, nós temos particularidades importantes, né, quando se desenha um projeto logístico, né? A começar aí da própria perecibilidade, né? Boa parte das cargas agrícolas tem um grau de perecibilidade bastante evidente, e isso implica maiores riscos, né? A própria sazonalidade, né? Então, o caso clássico aí da soja, né? A soja, safra começa em janeiro e vai até, sei lá, início de maio. Então, é aquela corrida maluca, todo mundo quer escoar, né? Não tem onde armazenar, etc. E daqui a pouco começa a safra da cana, né? Então, dependendo da região, mas sei lá, vai começar agora junho, julho, agosto, o que seja, né? Então, você tem o caminhão com o implemento canavieiro, mas aí você tem o caminhão que vai levar açúcar a granel, ou que vai levar, né, o etanol, que é o granel líquido, e por aí vai, né? No caso brasileiro também, eu acho que é muito evidente, em função também dessa nossa dimensão continental, a necessidade de se vencer longas distâncias, né, para a movimentação aí de cargas agrícolas. E outra coisa também, quando falamos de carga agrícola no Brasil, o Brasil ainda é reconhecidamente um país líder na produção de matéria-prima, né? E matéria-prima normalmente significa baixo valor agregado, né? Então você tem situações em que você movimenta cargas a longas distâncias, né? E o seu gasto, a sua despesa com logística acaba sendo muito semelhante ao valor da carga, né? Em função desse baixo valor agregado, né? Então, rapidamente, falando de armazenagem, né, pelo fato, né, de nós não termos ainda, né, uma rede de armazenamento bem distribuída, né, e bem localizada, nós nos sujeitamos a ter que movimentar, né, a nossa safra imediatamente após a colheita, né? E isso implica a quase que obrigatoriedade de observar um valor de frete mais elevado, né? Então, aumento da demanda, aumento do valor do custo, né? do preço aí do transporte, né? E, em muitos casos, não necessariamente é o melhor momento em termos de remuneração, né? De valor a ser recebido aí pelo produto. Então, com a possibilidade de você fornecer mais alternativas, mais capacidade de armazenamento para os agentes envolvidos, isso vai significar, sim, né, uma oportunidade importante de você fugir, né, escapar daquele valor de frete mais elevado, né, e escoar, né, o seu produto no momento em que esse mercado de frete esteja, né, mais tranquilo, né, não tanto no pico. Agora, para que isso aconteça, você vai ter que armazenar, né, e armazenar tem custo, né, e, então esse equilíbrio precisa ser muito bem contabilizado. Compensa armazenar por quanto tempo, né, a que custo, para eventualmente estar sujeito, né, a essa mudança, né, de valores, seja do próprio frete, né, que é praticamente garantido, e em muitos casos até você receber uma melhor remuneração pelo seu produto, né? Então hoje nós temos observado, sim, principalmente nas novas áreas de fronteira agrícola, investimentos bastante expressivos em armazenamento, inclusive passando aí por novas tecnologias, né? Então, uma estrutura convencional de armazenamento normalmente é considerada cara, né? Então, hoje nós temos aí estruturas novas, né? E que têm significado, né, custos de aquisição aí muito mais competitivos. Falando de transporte, e rapidamente, nós sim somos um país rodoviário, né? Não tem como negar isso, né? Somos um país rodoviário, principalmente em função da oferta de transporte que nos é disponibilizado. Nós temos muito mais rodovias que ferrovias, que hidrovias, que dutos, etc. Seria bom que tivéssemos mais ferrovias, que tivéssemos mais dutos, que tivéssemos mais hidrovias? Claro que sim, né? Mas não é a situação, né?
E eu diria, né, já comentei isso algumas outras vezes, as perspectivas dão conta de que nos próximos 10, 15 anos, nós vamos continuar a ter a predominância do transporte rodoviário. Então, no nosso planejamento, a gente tem que saber fazer um bom uso da alternativa de transporte rodoviário. Agora, sim, né, nós estamos observando, e na sequência a gente vai ter duas pessoas importantes aí para nos atualizar sobre as novidades, tanto de ferrovia quanto de dutos, uma série de investimentos em curso, né, que vão dar conta, sim, né, do aumento da extensão das ferrovias, o aumento da extensão dos dutos, mas é algo demorado, né, é algo lento, que demanda investimento, etc. E tal. Mas temos que começar, né? Para quem sabe, daqui a 20 anos, fala assim, não, a nossa matriz de transportes vai estar mais bem equilibrada, né? E isso vai ser bom para todos, né? Então, aqui um diagrama já bastante propalado. Qual é a matriz de transportes ideal, né? Então, sim, o transporte rodoviário normalmente implica, né, um maior consumo energético, né? É mais caro, né? E ferrovia, hidrovia, dutos, nem tanto, né? Então, sim, né, seria razoável nós imaginarmos que o nosso país perseguisse alternativas muito mais relacionadas a essas outras alternativas modais aí, né? Só que pelo diagrama a gente percebe aqui que nós temos esse quadrante onde nós temos uma maior participação de ferrovia versus uma menor participação de rodovia, ocupado aí por países, né, de grande dimensão continental, né? E o Brasil, talvez aí num quadrante não esperado, né? Que é um quadrante que dá conta aqui da maior participação de rodovia e menor participação de ferrovia. Então, se existe algo aí mais cartesiano nesse sentido, talvez a bandeirinha, a bolinha do Brasil tivesse que migrar para esse outro quadrante. Mas, de novo, né, não é algo que se faz da noite para o dia. Isso demanda atividade de planejamento aí muito profissionalizada, muito bem feita, envolvendo agente público e agente privado. Queria comentar também que no nosso caso, Brasil, nós temos ainda essa situação, vamos chamar aí de complicada, e eu justifico complicado porque acho que não foi bem resolvido, que diz respeito à condição do pavimento das vias, falando de rodovias, né? Então, hoje, nós nos deparamos com uma situação, chamemos aí de inusitada, que as rodovias pedagiadas, né, são aquelas rodovias que estão em melhor condição, né, por razões diversas. Então, parece que, né, a situação se inverteu de tal maneira que, para eu ter uma rodovia em boa condição, ela precisa ser concedida e, em sendo concedida, pelo sistema de pedagiamento, né? Então, naturalmente, isso é problema, né, por diversas razões, né? Uma própria questão tributária, né? Já pagamos um monte de imposto, né, que supostamente deveria canalizar recursos para a manutenção de rodovias. Isso não necessariamente acontece, né? E, por outro lado, nesse modelo de concessão, foram priorizadas as vias de maior movimentação, né, de veículos, né, e, por conseguinte, de carga. Então, num pacote, ofereceu-se o filé, né, para a iniciativa privada, né, e sobraram os ossos, né, para o governo. Então, essas vias de baixa movimentação, para terem, por exemplo, né, uma condição de pavimento melhorada, talvez a alternativa pedagiamento não seja melhor, porque, né, você vai ter um movimento aí baixo. E aqui acho que uma foto bastante emblemática, né, conhecida aí por boa parte de vocês, que é a fila do transporte, né? E sim, é um problema de transporte, né? Um monte de caminhão parado. É um problema portuário, porque um monte de caminhão aí parado no porto, mas é principalmente um problema de armazenagem, né? Então aqui nós temos, né, uma foto clássica do chamado estoque sobre rodas, né?
Então, nós não temos, né, onde armazenar, então é mais fácil, né, deixar a carga armazenada no caminhão, é mais barato, inclusive, para alguns, né? Então, isso é decorrência, sim, né, de um sistema logístico como um todo bastante ineficiente no país. Então, recentemente, nós temos observado aí uma série de mudanças estruturais importantes, passando aí pelas diversas modalidades de transporte, e isso acaba dando conta, né, os nomes são variados, a novos eixos, né, novos corredores, né, e esses novos eixos, esses novos corredores, relacionados aí a atividades intermodais, atividades multimodais. Então você tem a integração efetiva entre modalidades diversas, e aqui, né, um caso, acho que bastante também comentado pela grande imprensa, nós temos esse corredor aqui a partir da Chapada dos Parecis, aqui no norte do Mato Grosso, produção de soja. Então tem uma solução logística interessante. Eu vou de rodovia, né, até Porto Velho. Porto Velho tem um transbordo rodo-hidroviário, né, Rio Madeira até o terminal de Itacoatiara, né, e de Itacoatiara, Rio Amazonas, né, mercados externos. Então, o empreendedor envolvido anuncia que a economia com frete, em comparação à alternativa anterior, que usava, né, um corredor tipicamente rodoviário saindo por Paranaguá, dá conta de 35%. Economia com frete de 35%. Então, eu não medi esses 35%, acho que tem uma certa inflação de marketing nesses 35%, mas que sejam 20%. Né? Continua sendo uma economia muito expressiva, muito significativa. Então, com o passar do tempo, nós temos observado o quê? Né? Que os agentes já não têm mais paciência para esperar, né? E principalmente os embarcadores, né? Que gradativamente vêm se tornando os donos da logística, né? Eu acho que temos exemplos aí dos mais diversos. E esses embarcadores, ao se tornarem donos da logística, o fazem pela justificativa aí de maior economia de escala, né? Tem escala para justificar esse tipo de ação, esse tipo de intervenção. Isso acaba implicando num desequilíbrio no momento da negociação junto ao transportador, porque quem tem escala, né, vai ter uma condição aí muito mais evidente de ditar os seus preços aí. E uma outra mudança importante nesses tempos mais recentes dá conta aí do incremento de operações de frete de retorno, conforme eu já havia comentado. Então, para terminar, eu queria só compartilhar um pouco dessas expectativas que o mercado tem para essa logística, né? Primeiro, é que a qualidade, né, do serviço logístico é algo certamente fundamental para a movimentação também das nossas cargas agrícolas. Achar que o cliente de cargas agrícolas é menos exigente é um erro, né? Ele tem os mesmos interesses, ele tem os recursos necessários, né, para pagar por um serviço de qualidade, né? E isso ainda não é tão evidente nesse mercado, né? Se nós formos pensar só no transporte rodoviário, nós percebemos sim, né, que via o sistema de pedagiamento, essa qualidade tem significado um incremento de preço de frete bastante evidente. Então, essa qualidade exigida, né, sim, é fatalmente, né, sentida aí, no preço do serviço do transporte rodoviário. Com relação às outras modalidades de transporte, conforme eu já antecipei, todo mundo gostaria, né, que tivesse mais ferrovia, que tivesse mais hidrovia, que tivesse mais dutos, etc. Mas são desafios específicos que vêm sendo tratados por cada um desses setores de uma maneira bastante particular, né? Aqui nós temos um público que envolve, acho que, gerações diversas.
mas eu tenho certeza que, ou diretamente ou indiretamente, vou pegar o caso de ferrovia, sempre ficou evidenciado o carinho muito grande que qualquer cidadão tinha pela ferrovia, né? Então, aquela história, né? Meu pai, meu tio, meu avô trabalhava na ferrovia e tinha muito orgulho disso, né? Ou eu acertava meu relógio, né, na hora que o trem passava na estação, porque o trem sempre passava no horário certo, etc. Então, essa credibilidade da ferrovia, razões diversas aí, foi perdida ao longo do tempo, né? Então, esse resgate de credibilidade é o grande aspecto, né, é o grande desafio enfrentado pela ferrovia. E isso, né, certamente se confunde, né, e é uma confusão bem-vinda, com a demanda por um serviço de qualidade do transporte ferroviário. Tem que estar disponível, tem que chegar na hora certa, no local certo, etc., né? Hidrovia, talvez nós tenhamos mais limitações físicas, né? A gente sempre aprendeu, né, que o Brasil tem um monte de rio e tal, mas não necessariamente, né, nós temos todas as nossas bacias compostas por rios totalmente navegáveis, né? E isso demanda, né, algum tipo de ajuste, algum tipo de intervenção mais efetiva. E hoje nós nos deparamos aí com uma série de dificuldades de natureza ambiental, né? Então, particularmente no entorno de hidrovias, nós percebemos aí a efetividade aí das visões aí de agências ambientais as mais diversas. E duto, né? Eu falava, né, até pouco tempo atrás que se não for agora, nunca mais, né? Então nós vamos ter, acho que o prazer aí de ouvir um pouco, né, do André da Logo, contando que, né, acho que o agora está chegando aí, né? Então os dutos de fato vêm sendo implantados. O mercado tem uma expectativa muito positiva com relação ao aumento da capacidade e da eficiência dos terminais portuários, né? É um gargalo importante, né? Então toda ocupação e planejamento aí das chamadas áreas retroportuárias, né, com relação a novos armazéns, novas estruturas de armazenamento, né, é algo bastante patente, bastante evidente. Com relação à intermodalidade, multimodalidade, né, alguns consideram como sinônimos, mas o que nós percebemos é o seguinte: um estado de São Paulo, você tem ferrovia, hidrovia e rodovia correndo em paralelo. Então, na prática, são quase como competidores, né? Algo totalmente distinto, né, numa região mais remota, seja norte, seja nordeste, onde você não tem tantas alternativas. Na verdade, você tem uma única alternativa. E nessas regiões mais remotas, talvez a chance de sucesso, né, de uma solução logística intermodal, multimodal, seja muito maior, né? Eu acho que não há dúvida com relação também à expectativa em torno, né, da expansão do sistema de armazenamento, principalmente, né, nas áreas de nova fronteira, né, fronteira agrícola, né? Um outro aspecto também muito mencionado aí, né, por esse mercado é que gradativamente também as estruturas organizacionais das instituições envolvidas com logística vem sendo alterada, né? Então, olha, hoje você tem um determinado grupo que trabalhava com alimentos, era a empresa A, e o mesmo grupo trabalhava com fertilizantes, era a empresa B. Nem preciso falar o nome da empresa, né? Então, hoje não tem mais essa de logística para alimentos e logística de fertilizantes, né? Então, é a logística como um todo, né? Segmento sucroalcooleiro, idem, né? Você tem, né, o pessoal qualificado de logística que vai trabalhar com os diversos modais, que vai trabalhar com diversas cargas, né? Então, é um momento de transformação importante. E, finalmente, nós não podemos, com certeza, mais menosprezar, né, os impactos ambientais decorrentes de qualquer intervenção logística, né? É algo sério e que pode comprometer investimentos aí, de monta, né? Então, hoje, em qualquer intervenção de natureza logística, né, esses impactos ambientais têm que ser muito bem antecipados,
muito bem desenhados, né, para que, na sequência, isso possa ser, né, um benefício importante dessa intervenção logística. Então, hoje, né, quando você tem uma estrada com um bom pavimento, ou uma ferrovia que está tirando caminhões da rodovia, isso implica, né, menor emissão, né? E menor emissão de carbono hoje tem valor, né? E isso pode, por exemplo, né, significar a viabilidade de uma determinada intervenção. Ok? Então, de novo, tenho certeza que nós estamos vivenciando um momento, né, em que uma série de transformações positivas em logística, né, vão poder ultrapassar as fronteiras do estado de São Paulo, né, e servir de exemplo aí para boas práticas, principalmente nessas novas áreas de fronteira agrícola. Muito obrigado. A Logon Logística é o resultado de 3 projetos de etanol duto que existiam no passado, num passado relativamente recente. O primeiro projeto era o projeto da PMCC, que começou dentro da Transpetro, e PMCC era Petrobras, Mitsui e Camargo Correia, que eram as 3 empresas que conceberam um sistema multimodal com duto e hidrovia. A ideia era um duto na faixa do Osbra, que para quem não sabe, o Osbra é o principal duto que distribui derivados de petróleo para a região centro-oeste, né, da refinaria de Paulínia para a região centro-oeste. Então, a ideia do projeto da PMCC era aproveitar a faixa do Osbra para construir um duto com sentido contrário, que levasse etanol da região de Goiás, Triângulo Mineiro e de Ribeirão Preto para Paulínia, incluindo o abastecimento de Paulínia, mercado interno e exportação também por Ilha d'Água, que é um terminal da Petrobras que fica no Rio de Janeiro. E também contemplava a hidrovia do Tietê-Paraná, aproveitando a grande produção de etanol no oeste paulista e na região de Araçatuba. Os outros 2 projetos eram o projeto da Brenco, que depois se tornou Centro-Sul, né, que era um projeto que aproveitava a produção de etanol de Goiás para exportação e também para atender o mercado interno, com foco em São Paulo, mercado paulista. E o outro projeto era o projeto da Uniduto, que previa uma intermodalidade com ferrovia, né, e tinha o foco também para mercado interno e exportação por Santos. Da mesma forma que o projeto da Brenco também via exportação para Santos. Os 3 projetos se uniram e formaram a Logon, que na verdade contemplou o que tinha de melhor de cada um dos projetos e formando um projeto só, que é um projeto composto por dutos e por hidrovias também, que a gente vai mostrar aqui. Esses são os sócios da Logon, né, a Petrobras com 20%, a Raízen com 20%. A Raízen, para quem não sabe, é uma joint venture feita, que foi criada pela Shell e pela Cosan. A Odebrecht também com 20%, a Copersucar com 20% também, e a Camargo Correia e a Uniduto com 10%. A Uniduto é um grupo de produtores de etanol. Os benefícios do projeto da Logon estão relacionados à produção de etanol, que tende a crescer, que a gente vai ver depois, bastante nos próximos anos. O Brasil, diferente do que se imaginava, se tornou um país importador de gasolina, a gente também vai ver isso um pouquinho, e o objetivo é contribuir com redução de custo, possibilidade de armazenagem de etanol nos diversos pontos, né, uma vez que a Logon, o projeto todo vai ser lastreado, todos os dutos e a hidrovia também, né, vão ser lastreados com um produto, com etanol que a Logon vai se responsabilizar, né. Então, o projeto é integrante do Programa de Aceleração do Crescimento, né, do PAC, financiado pelo BNDES,
é um projeto sustentável, né? E vai oferecer competitividade para o etanol brasileiro no mercado interno e no mercado externo. Na verdade, a contribuição também é para reduzir o preço do etanol. Isso aqui é um exemplo de uma cadeia de suprimentos, né, que mostra as várias partes do sistema Logon, né? O que a gente acredita é que o modal rodoviário vai se tornar específico, principalmente nessa região, né, para transporte de curta distância, que é o que a gente chama de rodo-coleta, que é o transporte das usinas até os centros coletores da Logon. Na verdade, isso direciona o transporte rodoviário para a principal característica e o principal benefício, que é o fato de proporcionar capilaridade, que é o que o duto e a ferrovia não têm, né? Então, o modal rodoviário ele é realmente recomendado para curtas distâncias, ele é mais eficiente para isso. Então, na verdade, o transporte das usinas até os centros coletores vai ser feito pelo transporte rodoviário. O transporte dos centros coletores de coleta e de entrega vão ser feitos por duto e por hidrovia, que são os modais eficientes do sistema, né? E como eu havia falado, o objetivo final é o atendimento do mercado interno através de bases que ficam localizadas principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, e o terminal portuário em Santos e Ilha d'Água. Esse é o sistema Logon, né? O sistema já se encontra em operação. Hoje, a parte que está pronta, né, a parte de Ribeirão Preto e Paulínia. O trecho de Ribeirão Preto até Uberaba está em construção. São 1.300 quilômetros de duto de Paulínia até Jataí. E o objetivo é capturar o etanol produzido nessa região daqui, né, e em Ribeirão Preto, nessa região do norte do estado de São Paulo, para Paulínia, Grande São Paulo, né, mercado do Rio de Janeiro, e exportação e cabotagem por Santos e por Ilha d'Água. O Nordeste brasileiro, apesar de ter produção de etanol, ele necessita de etanol da região Centro-Sul, porque a produção de etanol na região Norte-Nordeste é insuficiente e tende a diminuir, inclusive, ao longo do tempo, e o balanço tende a crescer, porque a região Norte-Nordeste tende também a crescer mais de demanda, né, porque pelo próprio desenvolvimento econômico. Então, o que se acredita é que o Norte e Nordeste vai ser atendido por cabotagem com etanol produzido da região Centro-Sul. A hidrovia também tem um destaque importante em função da produção muito grande de etanol nessa região de Araçatuba e no leste do Mato Grosso do Sul. Então, são 780 quilômetros de hidrovia, né, que, no caso, descarregam em Anhembi e se comunicam com duto até Paulínia, compondo um sistema que tende a transportar 20 milhões de metros cúbicos de etanol até 2020. Aqui, no caso, há logo números, né, mostrando alguns números. O investimento em torno de 7 bilhões, né, como havia falado, é financiado pelo BNDES. A capacidade de armazenamento do sistema é de 1,2 bilhões de litros. Isso é produto armazenado nos tanques dos terminais da Logon. São 8 terminais de coleta. Aqui, no caso, são 3 terminais em Goiás, um terminal no Triângulo Mineiro, um em São Paulo, fechando a dutovia, né? De hidrovia são 3 terminais, que dariam os 8, incluindo Paulínia. No caso, terminais de entrega aqui é Paulínia, aliás, é terminal de entrega, né, no caso que tem mercado. É Paulínia, Barueri, Guarulhos e Rio de Janeiro. E que forma, na verdade, uma parte muito importante da demanda de etanol no Brasil. E 2 para exportação e cabotagem, que é Santos e Ilha d'Água. O projeto foi enquadrado como Project Finance no BNDES.
e o empréstimo ponte para o projeto foi contratado em outubro de 2011. O projeto faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento. Aqui são as fotos do terminal, que já entrou em operação. O duto foi, a parte do duto que está pronta, né, que é de Ribeirão até Paulínia, já foi lastreada, e a gente já está recebendo carga e transportando no sentido, né. Aqui é uma foto do terminal. Esse terminal foi construído para movimentar 4 milhões de metros cúbicos de etanol, metros cúbicos ano. E aqui uma foto do terminal, que fica aqui perto. Bom, agora a gente vai falar sobre as perspectivas da logística do etanol para os próximos anos. A gente desenvolveu um estudo de previsão para se planejar para os próximos, né? Planejamento é a essência de um negócio como o nosso. Então, a gente desenvolveu estudos para mostrar as tendências do setor para os próximos anos. Aqui só fazendo um resumo do que provavelmente muita gente já sabe, né? A importância do etanol como combustível limpo e renovável, com um papel relevante na matriz energética brasileira, né? O Brasil, inclusive, é um dos países que tem a melhor matriz energética do mundo. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de etanol, já foi o maior produtor, inclusive, só que os Estados Unidos hoje, com etanol de milho, alcançou uma produção maior. E a tendência, no que se espera, é o Brasil exportar mais etanol para os Estados Unidos, né? Etanol de cana, que é considerado como biocombustível avançado nos Estados Unidos. O etanol é uma alternativa aos combustíveis fósseis, apresentando redução de emissões de gases de efeito estufa. Aqui é um comentário, né, de que desde o início dos carros flex, redução de 160 milhões de toneladas de emissões de CO2. Só fazendo um comentário, o Brasil teve 90% no tempo do pró-álcool da frota movida a etanol, né? A produção na época caiu, né, em função dos preços do petróleo que aumentaram depois, né? O etanol passou a não ser tão competitivo, perdeu espaço para a gasolina, até que em 2003 houve o advento da tecnologia flex, que fez com que a produção do etanol crescesse muito, e chegando ao estágio que está hoje, né? Em 2008 o setor passou por um momento um pouco difícil em função da crise financeira, mas está num momento de retomada de produção. Aqui é um gráfico que mostra a evolução ao longo do tempo, até 2025, do número de veículos de ciclo Otto, né? Então, aqui em preto, eu apertei o botão errado. Aqui, no caso, são chegando a 66 milhões de veículos, né? Onde 60,7 milhões são flex. Ou seja, em 2025, 92% da frota vai ser flex. Então, o que se acredita é que a demanda está aí, né? O que precisa é produção. E o Brasil se mostra como um país importador de gasolina. Hoje já importa um volume muito significativo e, pelo que se acompanha, a Petrobras não fez investimentos com o objetivo de aumentar a produção de gasolina. As próximas refinarias a entrar em operação são refinarias com o objetivo específico de produzir diesel e outros produtos, mas não gasolina. Então, com isso, a tendência é que o Brasil importe gasolina. Ou o etanol retoma a produção que era esperada há 3 ou 4 anos atrás, ou o Brasil vai importar mais gasolina ainda. Um comentário também sobre as motos flex, né? Que representa também uma demanda significativa para o setor, uma vez que 3 motos, mais ou menos, representam o consumo de um carro, então acaba tendo um peso relativamente significativo. Isso a produção de etanol seria o nosso cenário
é um cenário que a gente considera conservador, uma vez que, nesse caso, 25% da demanda, 25% da frota flex abastece com etanol. Então, se partindo desse pressuposto, a gente chega em 2025, 2024, né, a uma produção de 61,9 milhões de metros cúbicos de etanol ano, onde 44,8 vem de produção existente, que são usinas que já estão em produção, usinas existentes, que têm ganho de produtividade. Essa linha vermelha aqui mostra o que as usinas atuais podem produzir através de aumento de produtividade em função de novas tecnologias e etc. A linha azul é a produção de projetos anunciados, que tendem a produzir essa diferença aqui, 4 milhões, mais ou menos, de metros cúbicos ano. E essa diferença de 12,7 é o que vai ser produzido pelas usinas, pelas novas usinas, que são unidades que se acredita que vão ser construídas no país, que são os greenfields, né, a partir de 2016, 2017. Né. Esse cenário aqui é o que a gente acredita como sendo o mais provável. Esse gráfico aqui mostra a evolução da importação de gasolina. E a gente aqui dividiu em dois cenários. Um cenário mais provável e um cenário conservador. Nesse cenário conservador, não vão ser criadas novas usinas no país. E o cenário mais provável, a gente acredita que vão ser criados aqueles 12,7 milhões que a gente viu no outro slide. Né? Nesse caso aqui, ou seja, se não criarem mais usinas, o cenário conservador, 52% da gasolina no país vai ser importada. Quer dizer, que voltar para muito para trás. Né? E o cenário mais provável, 40% da gasolina vai ser importado, que ainda é muita gasolina. Então, aqui mostra o período anterior, que é o que a gente chama de período de autossuficiência de gasolina, quando o Brasil exportava um pouquinho de gasolina ainda. Isso virou em 2009. O Brasil passou a importar, né, e a tendência é essa daqui. Uma tendência mais provável, que aqui é azul claro, né, onde ele vai importar os 19 milhões, e um cenário mais conservador, que é onde ele importa aí os 52%. Aqui é só uma definição das características, né, de cada modal de transporte, os principais modais, né, rodoviário, ferroviário, dutoviário e hidroviário. O transporte rodoviário é um transporte que desempenha melhor para curtas distâncias e pequeno volume. É um transporte que tem custos fixos relativamente baixos, né, e custos variáveis mais altos. É um transporte mais rápido do que os outros, né? O ferroviário, por exemplo, é um transporte considerado lento, né? Em função das operações de carga e descarga e do tempo de trânsito também. É um modal recomendado para longas distâncias e grande quantidade de carga. O duto é um modal que tem específico, até como o professor Cacheta comentou, específico para transporte de líquidos, né? E gás também. É o transporte que tem maior investimento e, portanto, o custo fixo mais alto e o custo variável muito baixo. Por isso, ele se comporta melhor para longas distâncias e grandes volumes, que é o que a gente espera naqueles trechos para o etanol. O modal hidroviário também é um modal que tem os custos fixos menores, né, do que o ferroviário e o dutoviário, e apresentam resultados em termos de tempo e de performance semelhantes ao ferroviário. Na verdade, o que a gente imagina é que o Brasil é muito dependente do rodoviário, e o rodoviário apresenta para longas distâncias um custo alto e que acaba onerando o produto no final, na ponta.
E isso a gente acredita que seja ineficiência. Então, a grande questão, que é a principal razão para o Brasil não ser tão desenvolvido em modais eficientes de transporte, é falta de investimento. É muito caro investir em modais de grande porte. Aqui mostra a participação de cada modal no etanol. E 90% do etanol brasileiro é transportado por via rodoviária. 7% por ferrovia, 2% por dutos e 0,6% por hidrovia. Aqui um comentário sobre um momento importante que ocorreu em 2011, né? Que foi a Lei 12.619, que é a lei que regula a jornada. Na verdade, é uma lei que aplica a CLT no transporte rodoviário. Então, ela limita o período a jornada de trabalho, né, com descanso diário em torno de 11 horas. Né, e isso acabou sendo importante porque não só garantiu maior segurança para o transporte, como também tende a dirigir o transporte rodoviário para curtas e médias distâncias. Né? A tendência é que, respeitando essa lei, o transporte rodoviário para longas distâncias fique mais caro, uma vez que vão ser necessários mais motoristas e mais equipamentos também. Aqui fala sobre a condição das estradas no país, né? Enquanto que 90% do etanol brasileiro é transportado por rodovias, mas para a carga em geral, 62% mais ou menos da carga circula pelas estradas, com cerca de 1,7 milhões de quilômetros. E a condição das estradas é bastante ruim, né? 63% apresenta o estado geral não bom, 46% com pavimento, com condições de pavimento também regular, ruim ou péssimo, e 66% da sinalização apresentando problemas. O governo, preocupado com as questões de infraestrutura no transporte no país, né, se planeja para duplicar as principais estradas, nos principais eixos, né, e o programa de aceleração do crescimento prevê 42 bilhões em 20 anos de investimento nas malhas rodoviárias no país. Mas, mesmo assim, né, isso vai atender só 24% da demanda que deveria. Ou seja, ainda é muito pouco para investimento em transporte rodoviário no país. O país vai precisar de muito mais para ter um desempenho de logística satisfatório. Aqui ficou um comentário sobre praças de pedágio, a tendência é a criação de novas praças também, né, 16 novas cabines na região sudeste, 10 na região centro-oeste e 11 na região norte-nordeste. Aqui é um gráfico em que mostra a evolução do transporte em volume, né, do modal ferroviário. E ele é composto por duas partes. Uma parte em azul, que é a projeção de carga para o modal ferroviário, que no caso aqui seria o que seria transportado se não tivesse restrição de capacidade nas ferrovias, que não é verdade. Com as restrições, é esse gráfico em vermelho. Então, essa diferença aqui é o que deveria ser transportado por ferrovia no Brasil e não vai ser por limitação dos investimentos. Aqui já está incluído o que está no Plano Nacional de Logística, as ferrovias que foram indicadas. O rodoviário, ele funciona como válvula de escape. Tudo aquilo que deveria ir para a ferrovia não vai por falta de infraestrutura, acaba indo para o modal rodoviário. Esse outro gráfico também aqui mostra a mesma coisa para a infraestrutura portuária e aquaviária. Um comportamento, uma evolução do que deveria
ser movimentado nos portos e aquilo que deixa de ser porque é aquilo que é em função da infraestrutura existente. Ou seja, essa diferençazinha aqui entre o azul e o vermelho é aquilo que vai migrar para o modal rodoviário por problema de infraestrutura. Esse outro aqui mostra os dois casos, aquilo que vai migrar para o modal rodoviário por falta de infraestrutura em ferrovia, somado com o que vai migrar por falta de infraestrutura portuária e aquaviária. E isso mostra o seguinte, essa boca do jacaré aqui é exatamente o que vai migrar para o modal rodoviário, com um efeito muito importante, que é o aumento do crescimento de carga de 1,2% ao ano para 3,6% ao ano. Ou seja, o modal rodoviário vai ficar maior ainda em relação ao que é hoje. Aqui são esses, um resumo do que a gente comentou, né? As condições das estradas com poucos investimentos, aumento de praças de pedágio, né? A lei do motorista, né? Implicando a CLT no transporte rodoviário, a renovação da frota, né? No caso do etanol, o volume vai aumentar em 124% até 2024. Então, vai ser necessário muito mais caminhões para transportar esse produto. Lembrando o seguinte, o projeto da Logom, ele não elimina o transporte rodoviário. O transporte rodoviário vai movimentar o mesmo volume. A diferença é que ele vai ficar concentrado e dedicado em distâncias menores, né? E o que a gente espera é que isso vai provocar redução de custo para o setor, além de maior eficiência. Também aqui a previsão de investimentos, né, por falta de investimento de infraestrutura, né, que demanda maior volume de carga transportada para o modal rodoviário. A consequência de tudo isso leva a acreditar que o transporte rodoviário no Brasil vai se tornar mais caro ao longo dos próximos anos, né, provavelmente mais do que a inflação. As conclusões. Aumento significativo do volume de etanol no mercado interno. Realmente se acredita que o etanol volte a ganhar destaque, né, e que a gente tenha um volume em torno de mais de 100% de etanol do que a gente tem hoje nos próximos 10 anos. O transporte rodoviário vai se, no caso do etanol, vai se dedicar a distâncias, a rotas mais curtas, né, ganhando mais eficiência. E a presença de modais eficientes como duto e hidrovia. A Logom, no setor, ela não vai ter só a importância de minimizar os custos de transporte, mas também de proporcionar armazenagem para o etanol, o que é muito importante, uma vez que o etanol é produzido num período de 8 meses e demandado num período de 12. Então, a armazenagem se torna muito importante por isso. A Logom vai proporcionar armazenagem de etanol nos pontos de consumo, mais próximo dos pontos de consumo. Então, ali, só as consequências, né? Redução de custo logístico, liberação de espaço nas estradas para outras cargas, redução das emissões e maior segurança no transporte.